gravação. Está gravando, começou. Vou compartilhar a tela aí do nosso bate-papo. E agora sim a gente começa a conversar. Deixa chegar aí a tela. Todo mundo está vendo aí, está tudo certo, tudo bem, a tela está boa para vocês. Então, o nosso oficial boa noite, né? Estamos começando a parte 2 do Estratégias para a Transformação Digital, que é uma disciplina que nos prepara. Eu considero esse nosso bate-papo de 2 dias algo que serve para nos organizar, para a gente rever. Tem 2 livros indicados aí no final, que vocês vão ver aí, tá no material, já vai estar daqui a pouco lá na plataforma. Esses 2 livros falam sobre marketing pessoal e um outro, Decifrando Pessoas. Vocês vão gostar muito desse livro. Se vocês puderem comprar e tê-lo para ler, mas ler mesmo, o Decifrando Pessoas é sensacional, que é, para nós, quem é professor, quem está lidando com turma, a gente entender, começar a fazer uma reflexão sobre quem é esse nosso público. E mesmo que a gente não pense apenas numa estratégia de ser professor, de sala de aula, do presencial, aquele tradicional, a gente vai ter que pensar que o como a gente vende o nosso peixe, vamos dizer assim, como é que a gente se coloca no mercado. Então, o nosso bate-papo hoje versa sobre isso. A gente tem uma conversa dessas estratégias da transformação bem delineada, e eu vou falar hoje com 2 ferramentas bem interessantes, em que a gente vai conversar sobre elas com bastante cuidado, com bastante carinho. Está rodando aí. Então, olha aí. Nós, na aula passada, conversamos sobre a disrupção digital, o senso de urgência e os stakeholders, né, da ação digital. Fazendo uma breve revisão disso que nós conversamos, foi o quanto a tecnologia mudou de uma hora para outra de uma forma abrupta todas as relações de trabalho e nossas relações sociais, familiares, as relações humanas de uma maneira geral, como tudo foi transformado como tudo se mudou completamente a partir do instante que entraram essas tecnologias. Portanto, essa disrupção digital, por ela ter sido tão abrupta e trazer a nós, colocar, vamos chamar assim, uma democratização ampla da informação, dos níveis de acesso dessa informação, fez com que a gente começasse a ter esse senso de urgência, essa vontade de fazer as coisas muito rapidinho, porque tudo mudou. E agora? Como é que eu faço? Eu tenho que... Vamos pensar no nosso caso, né? A gente tem... ninguém está começando a profissão exatamente agora, nessa vida, terminando a graduação e tentando ver onde se coloca no mercado. A maior parte de nós já está no mercado, ou já esteve no mercado, está querendo mudar de posição no mercado, está querendo fazer algo mais nesse novo mercado. Então, o grande desafio que temos sobre nossos ombros, né, sobre as nossas cabeças, o quanto eu tenho que ser rápido o suficiente para me readequar nesse novo, vou falar uma frase que todo mundo está usando na pandemia, nesse novo normal, né? Ou seja, dessa nova situação que ela tomou todo mundo de uma hora para outra. Então, para isso, a gente precisa identificar, antes de mais nada, aonde eu estou. Né? E onde eu estou tem a ver com esses stakeholders aí, com esses formadores de opinião, com esses nossos clientes, de uma maneira geral, que estarão nos solicitando, estão nos demandando soluções, nos demandando serviços, nos demandando um produto, uma entrega de algo, uma prestação de serviço que de alguma forma, alguns vão dizer que é parecido com o que a gente sempre fez. Eu já diria que não, porque mesmo que aqui a gente esteja numa relação professor-aluno, alguém que está aqui, como eu, trazendo um conteúdo para você, de todo modo, esse nosso contato, né, esse meio que é o contato, não é mais aquela sala de aula
que a gente conversava sempre presencial, numa carteira, que a gente sentava na sala, todo mundo se encontra, se abraça, bate papo, troca um livro, bate um papo ali ao vivo. Boa noite, Carla. Hoje a gente faz o quê? Hoje a gente tem uma outra perspectiva, tem um outro meio, né? Quem é da área de comunicação está entendendo bem isso aí. O nosso meio hoje de comunicação é a internet. É o ambiente por onde nós nos conectamos, por onde é possível fazer o que a gente está fazendo agora. Por exemplo, né? A gente ter essa conversa, vocês aí numa outra cidade, distante mais de 1.000 quilômetros da onde eu estou, e que é possível que a gente possa estar conversando como se estivesse ao vivo e a cores no passado, com uma única diferença, que é o contato pessoal, o contato físico, né? Esse é o único senão, né? A única coisa que não tem nisso aí é isso. Bom, mas tem outros ingredientes que antes não existiam e agora passaram a existir, que são essas ferramentas, que é lidar com esse ambiente digital, está aqui como nós no Google Meets, e usando esse meio, né, essa plataforma, essa ferramenta que usa a internet para nos conectar e que eu posso apresentar coisas para vocês. Então aí nós estamos nesse ambiente, nessa visão digital, nesse ponto de vista que nós estamos agora, é exatamente observar essa estratégia. Essa visão digital nossa tem que ser estratégica. Mesmo que você... E eu tenho certeza, aliás, fazendo só um parênteses no que eu quero dizer agora, é o seguinte: mesmo que você, que está aí agora, se matriculou nessa pós-graduação, que está fazendo isso, você já tem uma centelhinha dizendo assim, ó, tem alguma coisa de diferente que eu preciso fazer. Eu tenho que mudar minha forma de trabalhar, eu tenho que mudar minha estratégia de ação, eu tenho que acrescentar coisas, ou seja, o mercado, o ambiente onde eu trabalho, agora exige determinadas competências que eu antes não tinha, eu preciso tê-las para me manter ainda viva ou atuante, por isso eu tenho que fazer uma outra forma, eu tenho que criar uma estratégia. Então, essa estratégia, quando eu pus aí propósitos de uma empresa, parênteses, pessoa, aplicados ao universo digital, como eu fiz na aula passada, a gente centrou isso sob um ponto de vista de quem é um empresário, de quem tem uma empresa, quem tem um negócio, mas, fundamentalmente, nesse momento, o que mais nos interessa é estarmos conectados, olhando pelo ponto de vista pessoal. Como o profissional, ou a profissional Fernanda, a profissional Adriane, a profissional Beatriz, a Patrícia, a Vera Lúcia, a Cláudia, a Carla, tem mais aqui, quem mais? Tem mais 4, deixa eu botar a lista aqui. Mas todas essas pessoas, todos vocês estão aí, ó, Carla, Beatriz, Clarinês, a Dayana, a Elisângela, todas vocês precisam de alguma forma se reposicionar, precisam de alguma forma mudar a maneira de fazer, porque não é uma escolha de vocês, é uma escolha do mercado. Esse mercado mudou, esse mercado criou uma nova forma de ser. E aí a primeira pergunta que a gente faz é como você enxerga o seu futuro desse jeito. Porque não é uma escolha nossa. Isso tenha certeza. Uma coisa é quando vocês, por exemplo, se são todos professoras, e chega assim, eu cansei, não quero ser mais professora, eu vou abrir uma lojinha de doces, eu vou abrir um supermercado, eu vou fazer uma consultoria financeira, vou abrir uma empresa de administração de negócios, bolsa de valores, sei lá, qualquer coisa diferente. De todo modo, você precisa ver o que você pretende, onde você quer chegar. Nós fomos obrigados a traçar novos objetivos a partir dessa disrupção digital. Tudo o que a gente estava fazendo não é que estava inválido, é porque mudaram-se os paradigmas, os processos e assim mais.
Então, temos um breakpoint aí que eu botei propositadamente para a gente analisar, fazer uma análise PESTEL. Esse mesmo documento está na plataforma. Daqui a pouco vocês baixam eles lá, vai estar lá. Quais são os fatores? Lembra que nós falamos na aula passada, a gente falou sobre nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e tal. Agora, a gente vai ver assim, esse quadrinho que já está aí preenchido com sugestões do que seria a nossa análise, ou do que será a nossa análise, é o que a gente chama de uma análise PESTEL, porque é a sigla de fatores político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legais. É uma análise de cenário, ou seja, aonde a gente está, vamos falar de uma forma bem simples, onde nós estamos enfiados, onde a gente está envolvido, em que lugar a gente está, onde a gente está inserido no contexto. Se a gente está num negócio da educação, como vocês, professores e tal, quais são os fatores que podem impactar o lugar onde você trabalha ou o seu próprio negócio? Admitamos que você seja aí uma empresária, né, da educação, que tem um colégio seu. Bom, quais são os fatores políticos que se vislumbram na frente? Você sabe muito bem que isso pode atrapalhar o seu negócio, né? Seu negócio pode ir muito bem, de repente tem uma coisa louca na economia que muda tudo e aí o seu negócio quebra. Como muitos quebraram agora na pandemia, que não estavam preparados para trabalhar tecnologicamente, ou seja, perderam alunos, as coisas. Tem escolas aqui no interior, não sei aí com vocês, mas aqui no interior de São Paulo teve escola que ficou com 30% dos alunos, 70% saíram fora, ou por desemprego ou por inadaptação tecnológica, seja ela por ter ou não saber, saber usar a tecnologia. Tá? Então, tem alunos que pararam de estudar porque não tem como, não tem acesso, ou não sabe fazer. Se matricularam no presencial porque não sabe o modelo à distância. Não se adaptaram, não quiseram se adaptar, porque eu digo que é uma questão de determinação, de vontade, de necessidade mesmo. A gente tem que enfrentar as dificuldades, os desafios. Então, nos fatores políticos, quais são? Falta de liderança, o governo que o prefeito lá, o governador ou o presidente não tem o pulso ou a sacada necessária para fazer as mudanças necessárias para que a educação continue prosperando como estava, ou seguindo. São fatores econômicos, impostos, a tributação, o câmbio. O que impactou o nosso negócio? Onde a gente está, quais são esses fatores? Os fatores sociais, população de idosos, então diminui o número de alunos mais jovens, que é a nossa faixa etária onde trabalha. A questão da migração de pessoas, saíram de uma cidade, aqui está, nesse exemplo, migração para o interior do país. Eu já estou no interior, estou no meu caso aqui, pessoas que saíram daqui para ir buscar oportunidade na capital, na capital de São Paulo. O mesmo vocês, quando saíram daí, foi para Porto Alegre, ou foram para uma cidade maior para buscar oportunidades. Então, isso também são fatores que impactam o nosso negócio. Fatores tecnológicos, aí é o óbvio que a gente já está comentando mesmo, sobre o que essas novas tecnologias estão impactando e quais são os novos modelos de negócio que nós temos que fazer. O aumento da velocidade da internet, ou seja, começa... Por que isso aí impacta? Porque facilita, determinadas ferramentas passam a ser possíveis, né? Como realidade aumentada, internet das coisas, várias estratégias tecnológicas passam a ser viáveis quando a gente tem uma internet melhor. O outro tópico aí são os fatores ecológicos, estiagem, neve, chuvas torrenciais, tudo que atrapalha, incêndio na floresta, são fatores que vão impactar o nosso negócio, podem impactar o nosso negócio. Fatores legais, bom, aí são as leis da anticorrupção, extraterritorialidade de leis, ou seja, são leis que vieram para cá trazidas por outros modelos, então leis relacionadas ao comércio. Então, de uma maneira geral, sabe? Quando você fizer essa análise, ela não será, claro, com esses papeizinhos, com esse mesmo texto que está aí. Ele vai ser adaptado. Eu pus aí como exemplo,
como sugestão, como ideia, para onde a gente tem que estar colocando as nossas atenções. Beleza? Perguntas, pessoal? Algum comentário? Vocês estão muito silenciosas hoje, hein? Aula passada vocês falaram um pouco mais. Esse materialzinho tem pronto aí na plataforma, exatamente essa figura. Fiquem tranquilas, não precisam copiar tudo, tudo, tudo. Eu acho que é importante vocês terem uma boa definição do que é essa PESTEL, o que é essa análise, para você aplicar, assim como você aplicou a ferramenta SWOT, você vai aplicar agora em aonde você está inserida, quais são as coisas que, com as suas forças e oportunidades, as oportunidades você vai mapear por esse estudo de cenário. Daiana, ela é bastante interessante, sim. Essa estratégia de estudo de cenário, a gente usa em empresas também. Daqui a pouco a gente vai, vamos chamar assim, pessoalizar um pouco mais, né? Trazer mais para um modelo, fazendo um paralelo muito mais com a nossa vida. Mas penso assim, olha, onde é que eu, como professor, posso ser impactado por fatores políticos? A gente já viu, olha, é uma legislação nova do MEC, é uma alteração no BNCC, é uma alteração na lei de diretrizes e bases, aquelas coisas que sempre impactaram os currículos. Isso faz com que eu tenha que, às vezes, estudar, ler, aprender novos conteúdos, né? Mesmo que seja da mesma disciplina que a gente trabalha. Eu sou uma pessoa extremamente, altamente especializada, mas não significa dizer que, por eu ser especializado, eu cheguei no limite. Não, eu não parei, porque toda hora tem alguma coisa para se repensar, para se refletir. Então, esse cenário não é estático. Esse estudo de cenário que você faz hoje, muito provavelmente, no início do ano que vem, será outro. Claro que não vai ser radicalmente diferente desse daí. Vai ter ajustes. Então a gente vai ter que fazer essas análises periódicas. Quem faz planejamento estratégico pensa assim. A gente vai começar um negócio com um pensamento, com um planejamento estratégico, a gente vai ver assim, olha, quais são os clientes que eu tenho, qual é o meu mercado, quem são os concorrentes, o que eu faço bem, o que eu faço mal. A SWOT, aquela ferramenta que vimos na semana passada. Para que, naquele primeiro semestre, geralmente essas mudanças, essas análises são semestrais. Antigamente, esses planos, para você ter uma ideia, um colégio mesmo, fazia plano quinquenal, era o quinquênio. Cada 5 anos ele revia. Você acha que quem planejou dessa forma, por exemplo, nós estamos em 2021, quem planejou alguma coisa em 2015, será que em 2020 aconteceu tudo que ele tinha pensado? Não. Em 19 veio pandemia, 20 já mudou tudo, estamos entrando em 21, já está acabando o ano 21, que não está muito diferente de 2020. E aí agora o que a gente tem que fazer? Imaginar cenários, olha quão complexo é isso. Já com todo mundo vacinado, a vida voltando ao novo normal, que vão exigir determinados cuidados ainda, né? Essas relações sociais exigem certas atenções, isso impacta o ensino, a educação presencial, não impacta a distância. A distância sem problemas, continua igual. Porém, o que é o novo nesse cenário todo? A educação à distância. Para que eu possa ter um bom desempenho na educação à distância, o que eu preciso? O que o cenário, o que o mercado está demandando? Eu tenho que olhar os outros. Então vamos lá. Para eu olhar os outros, eu tenho que ter agilidade. Essas coisas não são estabilidades de longo prazo. Isso não existe mais. E a gente vai ver como que isso acontece. Então, esse textinho está aí, é grande, mas ele é para vocês terem isso como referência, que vocês vão pegar esse material, vai estar disponível lá na plataforma já já. E então a gente tem muitas incertezas. Olha, a gente está conversando agora e olha quantas dúvidas
nós ainda temos? A gente não tem certeza de nada. A gente não, aliás, nunca tivemos, mas só que a gente, como a coisa era mais lenta, a gente achava que algumas coisas iam acontecer dentro de um certo contexto. Mas hoje, a gente tem que fazer uma avaliação da situação, né? Uma análise situacional muito rápida e se antecipar, sempre que possível, nas coisas que a gente precisa projetar para esse futuro. Ó, esse futuro, volto a dizer, não é 10 anos, não é 5, nem nada, é 6 meses mesmo, é daqui a 1 ano, no máximo. Quem diria que nós, como a gente diz assim, ó, quem diria que nessa altura do campeonato a gente vai ter que estar revisando nossas atividades profissionais? A gente já estudou, fez formação, pós-graduação, muitos de vocês fez um mestrado, às vezes até um doutorado, se especializaram, fizeram um MBA, fizeram coisas aí que acrescentou aquele molho na profissão de vocês e chega agora e fala assim, nossa, quase tudo que eu aprendi antes não dá para fazer mais, porque mudou tudo, agora tem uma tecnologia diferente, estratégia diferente, o público mudou, minha clientela já não é mais aquela mesma, e agora? Então, a gente tem, claro, sempre podemos resgatar a experiência de tudo. Porém, eu vou dar um exemplo agora. Eu preparei um material para um e-book, né, um conjunto de aulas e videoaulas para uma faculdade que se chama Descomplica. Tem 20 milhões de alunos. A gente comentou isso, acho que na semana passada. E eu abri uma vaga para tutor, que é o professor que a gente está aqui, que vai acompanhar os alunos, vai aplicar provas, vai fazer tirar dúvidas e tudo. E aí, o que acontece? Eu não fui selecionado para ser tutor, apesar de toda a minha experiência. Por quê? Eles querem um cara novinho, um cara jovem, com uma linguagem diferente, com aquela pegada mais balançada, sei lá como. E não é por conhecimento técnico, é outra linguagem. E é por isso que a gente é nessa direção que nós temos que fazer uma avaliação, nos anteciparmos e criarmos uma outra forma de ser, vamos dizer assim. A gente tem que se reinventar. Literalmente é isso que significa. Então, essa estratégia para ter uma estabilidade. Quando eu falo essa estabilidade de longo prazo, significa que eu vou estar revendo isso sempre, de maneira que, ao longo do tempo, vai dar a impressão externamente que eu estou lá na sequência, estou seguindo o balo. Então, essa estratégia tende a ser mais defensiva, no sentido de reduzir as possibilidades de perda, ou seja, não perder posições. Então, existem boas oportunidades no mercado de crescimento, de desenvolvimento, existem várias, porém, eu tenho que tomar conta, porque não tem nada do take guarantee, ou seja, que o americano fala, que não tem nada que eu possa tomar como garantido. Eu não posso dizer que está garantido tudo que eu estou fazendo, as minhas posições estão seguras, porque tudo muda, tudo mudou o tempo inteiro. Então, eu tenho que pensar como e o que eu tenho de perspectiva de mudança. Eu comentei com vocês sobre a palavra crise do chinês lá, que ele fala em crise, o ideograma chinês é perigo e oportunidade. Se você olhar isso na internet, tem isso aí bastante. Tem um ideograma lá chinês bem maluco que fala que toda vez que tem crise é perigo, então tem que ficar esperto, porque pode acontecer alguma coisa que me tire, né, me jogue para fora, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Então é nesses momentos de crise, nesses momentos instáveis ou incertos, que é a boa oportunidade de explorar um mercado e buscar crescimento. Quantas empresas vocês conhecem que estão ficando bilionárias nesse momento? Aproveitaram a oportunidade. Do outro lado também, quantas a gente conhece que quebraram? Como eu falei ainda há pouco, quantas escolas quebraram e quantas estão crescendo? Está tendo uma reorganização no mercado educacional. E quem está ficando? Quem está crescendo? Quem se adequou tecnologicamente.
Quem criou estratégia nova está indo. Quem ficou igual praticamente morreu. Isso vale para nós, professores. Quem se manteve igual praticamente morreu. Quem se renovou ganha nova oportunidade no mercado, consegue posições diferentes daquilo que vinha fazendo. E é isso, é assim que funciona. Então, se você tem, aí a minha pergunta é, se você ou a empresa tem uma estratégia definida, se você não tem uma estratégia definida, realmente a gente está numa situação difícil. Eu preciso ter uma estratégia. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu preciso construir um caminho. Ó, já fizemos análise SWOT das nossas capacidades e das nossas competências, de aquilo que eu preciso e até o que eu preciso melhorar. Já tenho uma análise de cenário. Então agora eu posso pensar em que forma eu posso fazer a carreira. Vou dar um exemplo assim bem do universo feminino, que eu acredito que vai ajudar no que eu estou querendo dizer, que vai ajudar no contexto. Salão de cabeleireiro. Eu outro dia vi um cabeleireiro aqui em São Paulo, eu não sei nem se está existindo, veio pandemia, isso foi antes da pandemia, que ele se especializou em tingimento ou pintura, né, de cabelos louros. Se especializou apenas em louras. Aí eu fico assim, mas pô, loura? Mas nem todo mundo é louro. Nem todas as mulheres pintam o cabelo de louro. Aí eu comecei a prestar atenção quantas que eram louras e quantas eram morenas. E eu percebi que mesmo que as louras não fossem a maioria, tem um número significativo. E o salão dele, se você quiser marcar, você não tem vaga rápido. É um nicho. Ele é cabeleireiro. O que você faz? Cabeleireiro. Ah, legal, cabeleireiro tem um monte aí. Não, mas eu só trabalho com louras. Então, a mesma, qual é o paralelo que eu quero fazer no contexto onde nós estamos da educação? Você achar um nicho dentro das suas competências, daquilo que você sabe fazer bem, para você se diferenciar no mercado, fazendo algo que poucos fazem, mas que tem um público significativo. Como eu dei o exemplo da loura. Não é a maioria das mulheres que são louras. Claro, aí no sul tem bastante, né? Mas aqui para onde eu estou, não. Mas aí seria o contrário, se especializar em cabelos de morenas, que é a minoria da população, ou tem um número menor na população. E aí ele fala assim, não, eu só trabalho... Como teve o cabeleireiro, como tem, né? O cabeleireiro de pessoas afrodescendentes, tem pessoas, cabeleireiros especializados nesse tipo de cabelo, né? Porque aí é tipo de cabelo, cada um tem um tipo de cabelo. E o louro eu vi, era tom do louro, o louro desbota, o louro fica mais amarelado, fica mais verde. Se vai na piscina, então o cloro acaba com o cabelo. Então ele se especializou nesse cuidado. Então, quando a gente faz dando aula, no nosso trabalho, se eu me especializei em estratégias, em planejamento estratégico, qual é o meu nicho? O meu nicho é essa da transformação mesmo, do design thinking, da avaliar onde eu vou, o que eu tenho nas mãos, o que eu preciso conquistar, como é que está o mercado, quantas pessoas têm isso. Outro exemplo, no meu bairro aqui, eu resolvo fazer empadinha. Ah, eu gosto de empadinha, vou fazer empadinha, legal, empadinha, mas... Primeira pergunta, será que o público que eu tenho em volta gosta de empadinha? Ah, eu fiz um levantamento aqui de 100 pessoas que moram no bairro, 30 gostam de empadinha. Mas de qual empadinha? Gostam de empadinha de frango ou de camarão? Ou de carne? Ou de queijo? Enfim, você vai ter que descobrir qual é o nicho. O desafio está aí. Aí é que está o cerne da questão, a grande interrogação que nós fazemos na nossa vida, que é avaliar a pertinência da estratégia atual. Aquilo que você está fazendo faz sentido? Eu escolhi a coxinha de galinha, ou a franguinho, ou o cabeleireiro louro, ou sabe, o morena, enfim.
essa estratégia de mercado, ela faz sentido, ela é pertinente, sim, avaliar se ela está dentro desse contexto atual. Ok? Primeira coisa, a gente tem uma grande chance de responder que não, né? Que eu preciso melhorar. Então, eu preciso definir o que fica, o que deve ser modificado e o que precisa ser paralisado ou ser dispensado. Então, quer um exemplo na educação? O que fica? O que fica, a minha forma de me comunicar, dessa empatia que eu tenho com os alunos gostam de mim, eu gosto dos alunos, eu tenho uma troca boa, então isso fica. Mas o que precisa ser modificado? Bom, eu escrevo muito na lousa, eu tenho que reduzir um pouco esses textos, talvez se eu usasse mais um pouco de slide, ou um vídeo, ou uma animação, fosse interessante. Aí o que precisa ser paralisado? Eu distribuo muito papel para o pessoal, muito folha de que o pessoal não gosta, eu vejo que não tem muita resposta. Ou se eu fizer, eu faço exercício todo dia, toda aula eu dou uma atividade extraordinária, eu reparo que metade dos alunos não faz. Então eu tenho que mudar essa estratégia. Então é fazer uma análise do que você tem, lembra forças e ameaças, né? Aquilo de oportunidade, ameaça, força e fraqueza. Então, o que eu tenho da fraqueza? O que eu preciso modificar? E do que da fraqueza? Posso jogar fora, não preciso considerar isso, não. Então, essa empresa, você, tem uma estratégia definida, então você tem que ajustar essa estratégia a pelo menos, aí tem uma crase aí que não tem nada a ver, a pelo menos o ciclo da travessia. O que eu falo da travessia? Você vai parar hoje, vai fazer essa sua avaliação daquilo que você precisa fazer, projetando que no final do ano você está com o cenário todo mudado, que você fez o processo de construir toda uma nova estratégia, um novo modo de trabalhar, uma atividade extra que você criou ou que você planejou. Você vai nesse ínterim até o final do ano fazer os testes, as verificações, as aplicabilidades daquilo que você imagina, ver se faz sentido. E aí, quando você chegar no final do ano, você já testou, retestou e já implantou um novo processo e virou o ano já de uma outra maneira. E aí, comentei na aula passada, a gente conversou sobre o tal do PDCA, né? Planejar, executar, medir, monitorar e ajustando passo a passo em intervalos pequenos. Bom, se é daqui a um ano, daqui a uns 6 meses, ou seja, daqui até o final do ano, eu tenho agora agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu faço um plano eu começo a ação agora, planejei, então já vou começar a executar, e aí no final de agosto, ou meados de agosto, daqui a 30 dias eu faço uma verificação. Eu vejo como é que a coisa foi andando. Mas eu não fico solto achando que eu só vou olhar daqui a um mês. No meio do caminho, daqui a uma semana, eu dou uma olhadinha. Como é que está tendo os resultados? Está aumentando, está diminuindo, está a mesma coisa, está igual? Vieram mais alunos, vieram menos alunos? Ou seja, monitora. Daqui a um mês você tem um apanhado desses 30 dias de como é que a coisa andou. E aí faz os ajustes. E continua. O plano não acabou, não, porque seu plano só vai terminar essa primeira etapa de implantação no final do ano. Para quando chegar o ano que vem, 2021, você está com outra posição. Então, mapear os impactos, ter uma noção, né, do que esses ambientes e os mercados da empresa, qual é esse cenário. Então, ver assim, o que está acontecendo no mercado com essa crise que temos, nesse ambiente do cenário onde a gente está inserido, o que isso impactou, o que isso está mudando, o que isso transformou, o que isso atrapalhou, o que isso fez sentido ou não, o que não. Então, mapeamos tudo, fizemos todo o contexto, analisamos o cenário e vamos em frente. Qual é a estratégia da travessia? Agora vamos falar desse meio do caminho. Estou detalhando aí agora, cortando mais o nosso
a nossa análise. A que porto seguro queremos chegar? Ou seja, essa travessia, quando chegar lá em dezembro, aonde eu quero chegar? O que é o cenário que eu quero coletar, quero estar inserido? Como será, vamos botar assim, ó, como será a minha fotografia, a minha foto, lá no dia 31 de dezembro de 2021? Como é que eu quero estar? Qual é o meu conteúdo profissional? Qual é a minha performance profissional que eu quero estar com ela pronta, preparada, lá no dia 31 de dezembro de 2021? Como é que você vai chegar lá? Ou seja, qual é o processo, qual é o caminho que você vai fazer? Então, ciclos curtos, medição. O pessoal fala assim, eu não sei como é que vocês estão pensando isso, mas eu antigamente pensava assim, nossa, esse negócio vai dar um trabalho danado. Eu tenho que fazer tanta coisa para monitorar. Mas olha só, é um caminho que a gente conhece? Não. A gente sabe o que vem pela frente? Também não. A gente tem uma ideia. A gente supõe, a gente deduz, né? Infere, mas certeza, certezona mesmo, nós não temos. Então a gente tem que fazer o quê? Quanto menor for o ciclo que eu avaliar, eu dei o exemplo de mês a mês, né? Daqui a 15 dias eu olho de novo, daqui a 2 semanas, 1 semana e meia eu olho de novo. Isso vale, quer ver? Vou dar um exemplo bem prático. Eu uma vez fiz uma consultoria para um curso de inglês, que na verdade é um curso, são 18 filiais. Tudo em São Paulo, na capital, em cada bairro praticamente tem uma filial. É uma mega franquia. E, e a gente queria ver como que eu podia aumentar as vendas. Como é que eu poderia saber aumentar a venda é ter mais aluno, né? Como ter mais aluno no curso de inglês? E aí, o que acontece? Qual é o ambiente que a gente tem hoje para captar alunos? O nosso ambiente é o ambiente digital, né? Rede social. Porque o aluno do curso de inglês, boa parte dele é criança, adolescente. É o pai e a mãe que decidem se vai estudar ali ou não, é quem vai pagar, né? O aluno pode até ter os amigos que vão todo mundo para lá, quer fazer aquela coisa que tem, né? Quem tem filho adolescente sabe bem, né? Meus amigos estão todos indo para o colégio tal, meus amigos estão todos indo para o curso tal, todo mundo quer fazer isso aí você vai ver suas contas se dá para encaixar uma mensalidade daquela a mais, e você vai para lá. Então, o que o curso de inglês precisa fazer? Precisa se posicionar no mercado. De alguma forma ele já fazia esse posicionamento, precisava só ter uma estratégia para usar as redes sociais de forma inteligente e que pudesse, então, ter um monitoramento, que é o item 2 daí. Então, executar o plano de ação, um conjunto de ações, de publicações nas redes sociais, é a execução, a fase 1. A fase 2 é monitorar, então ver assim, olha, se é daqui até o final do ano, a gente quer aumentar o número de vendas em 30%. Bom, daqui até o final do ano são 5 meses, como eu falei ainda há pouco, 5 meses eu tenho que ver para 30%, se eu vendo 100, eu tenho que ter 130. 130 dividido por 5 vai dar alguma coisa como vou ter, a cada mês eu tenho que ter 6 a mais. Então eu tenho que encerrar o primeiro mês com 106 e não com 100. 100 eu já tenho. E aí eu vou fazer as ações e vou medir, vou monitorar se eu conseguir os 6 de verdade daqui a um mês. Só que eu não vou olhar um mês. Eu vou olhar daqui a 15 dias, eu tenho que ter 3, pelo menos. Daqui uma semana eu tenho que ter uma matrícula. Ou seja, tem que entrar uma matrícula nova praticamente a cada 2 dias, cada 3 dias. As ações que eu estou fazendo estão me levando a esse resultado? O que eu preciso melhorar? Qual é a calibragem, né, que eu preciso fazer para isso? Deu exemplo de matrícula de alunos em curso de inglês. O mesmo vai valer se nós resolvermos sermos professores online e que quero vender um curso na internet, quero ter um curso online, meu, autoral, eu, professor Fernando, que dou uma aula de, sei lá, planejamento estratégico de carreira de professor e que eu vou vender isso na internet. Qual é a estratégia que eu tenho que usar? Como é que eu vou executar esse plano?
Como é que eu vou precisar me transformar, fazer uma transformação do meu negócio de tal maneira, porque a princípio, você pensa assim, ué, basta você anunciar lá que vai aparecer o aluno que está a fim de fazer o curso de transformação estratégica educacional para professores, enfim. Não, não é assim. Por quê? Porque será que todas as pessoas que me veem na internet, lá nas minhas redes sociais, sabem que eu faço isso? Será que todas as pessoas que me veem têm interesse nisso que eu faço? E aí eu tenho aquela velha história da oportunidade, da coisa. Eu tenho o público que eu preciso. Lembra do cabeleireiro para loira? Tem público. Quantas loiras tem? Ah, então tem que ver aqui no bairro, que cabeleireiro é mais ou menos de uma cercania, atende um raio de ação, de distância, né? De pessoas. A grande maioria está no entorno de onde ele está. Então ele tem que ver assim, quantas pessoas tem desse público nesse em volta. A mesma coisa a gente. Quantas pessoas do público, de nosso público de interesse, nosso público-alvo, estão lá. Então, se o que você se propõe fazer, por exemplo, eu vou oferecer um curso online de transformação profissional para professores e que esse curso online tem uma perenidade e tem uma característica que eu bolei eles dessa forma. Será que ele vai vender desse mesmo modo o tempo inteiro? Será que o ano inteiro, daqui a 2 anos, eu posso continuar vendendo esse mesmo curso, do mesmo jeito, do mesmo modelo, com o mesmo conteúdo, com as mesmas afirmações? Será que dá certo? Ou será que eu posso me atualizar e mudar alguma coisa naquilo que eu faço? Como a gente tem, eu tenho certeza que no lugar onde vocês moram, cada um no seu bairro, tem alguns negócios que são os mesmos. É muito raro isso, né? Mas basicamente os mesmos de quando você era criança ainda, que passava ali. Poucas coisas dessas ainda existem. Claro que se bem aí, Caxias do Sul, essa região, tem o pessoal do vinho aí que é antigo pra caramba, né? Que foi praticamente colonizador da cidade. Foi para aí e estão aí até hoje. As famílias permaneceram e continuam fazendo a mesma coisa. Porém, como nós estamos falando de algo que é tecnológico, ele pode estar fazendo a mesma coisa. Mas eu quero dar um exemplo. Mesmo nesse ramo do vinho, eu comprei aqui até para experimentar uns vinhos de uma fábrica, de uma marca, né? Não sei nem se é fábrica, não deve ser fábrica. Fabene, que é vinho em caixa. Você abre a caixa, tem uma torneirinha que sai, você deixa no refrigerador, você só abre, encosta o copo lá e tomou. Todo mundo aí já experimentou isso. Será que ele está vendendo mais ou menos do que essas vinícolas tradicionais que você tem por aí? O que você acha? As vinícolas tradicionais vendem aonde ela consegue entregar, concorda? E esse da Fabene, o vinho em caixa, é quadrado. Então, num engradado daquele, deve dar umas 10 ou 12 caixas numa única caixa que vai dentro de uma outra caixa, dentro de uma caixa que leva no caminhão e não atrapalha nada. Enquanto garrafa quebra, certo? E sofre mais não digo nem agitação. Eu desmontei a caixa, tem um saco plástico grande pra caramba, forte. O vinho está ali bem acondicionado. Então, até para furar, o papelão é duro e para furar o plástico também é duro. Então, ou seja, tem um grau de segurança super grande. Mas o que eu quero falar é o seguinte: admitamos que esse Fabeme seja uma vinícola também. Vamos supor que seja, que ele não seja um cara que compra vinho de todo mundo e bota ali dentro e vende. Supor que ele seja um produtor. Ele arranjou um novo modelo de negócio. Ele continua fazendo a mesma coisa, que é vinho, mas ele tem um modelo de venda do vinho diferente. E está vendendo muito mais. Por quê? Porque ele foi para a internet. Ele mete lá no Facebook, Fabene, o desconto da nona agora, que eu vi, porque eu vi hoje. E comprando 4, paga 3. Sabe, tem um negócio assim maluco. 3 litros de vinho está custando R$ 129,90, R$ 129. Então dá 40 e poucos reais o litro. É mais caro, porque o vinho desse padrão aí é um vinho de 29, R$ 30. Ele está vendendo por 40.
Ele não só agregou valor ao trabalho dele, ao negócio dele, como ele está vendendo numericamente muito mais do que vendia antes. Então, ele se atualizou, ele mudou o modelo do negócio, ele foi para uma presença online, ele está presente na internet. E é isso que nós, professores, temos que fazer hoje. A gente tem que estar presente na internet. Você vai gastar menos como negócio que antes. Como é que a gente anunciava? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Como é que um professor particular, por exemplo, anunciava que ele dava aula particular? Não era no classificado do jornal? Alguém de vocês chegou a ver isso, né? Ia lá na seção de anúncios, tinha lá aquele quadradinho que o professor sempre teve pouco dinheiro, então anúncio de 20 linhas era de graça. Então ele fazia isso aí. Aulas, matemática, primeiro, segundo ano, telefone e tal. Professor Fernando, telefone e tal. Eu fiz isso. Eu já dei aula assim no Rio de Janeiro. Eu tinha aluno pra caramba assim. E eu tinha que ter esse tipo de investimento. Ou seja, eu não gastava nesse caso, mas se eu quisesse ter uma coisa mais seleta, ou cobrar mais, ou ter uma coisa diferente, eu teria que investir em publicidade no jornal para poder captar mais aluno. Na internet é mais barato. Entre aspas, mais barato o dinheiro, mas é mais caro porque você tem que estar presente, você tem que estar fazendo. Mais caro como? Seu tempo, você vai pagar tempo. Você vai ter que estar presente, fazendo live, fazendo aquilo que eu botei no grupo hoje de vocês. Olá, pessoal, logo mais, estão aí, ó. Não perde, não deixa, não. Quantos de vocês poderia ter esquecido que hoje era quinta-feira que ia ter aula? Eu apareci lá, estou aí, ó, hoje tem aula, aí não vai deixar de vir. Esse tipo de coisa é hoje a forma com que a gente precisa trabalhar. Quando que a gente imaginou que um professor tinha que fazer isso? A gente aumentou a área de atuação. Assim como eu dei o exemplo do vinho, que antes poderia vender só em Caxias do Sul, agora ele vende no Brasil inteiro. E não tem problemas, ele já remunerou o frete dele tranquilamente. Ele bota o frete grátis, comprando 3, o frete é grátis. Não diz para onde, para qualquer lugar. Porque ele já tem valor agregado no produto, ele tem uma margem maior. Então ele dissemina informações, vende. Não, ele dá informação, ele fala do vinho. Eu tenho um outro exemplo de que eu estou admirando, eu acho interessante. Parece até que fazendo merchan hoje, da Fabene e agora da Unique Café. Não sei se vocês chegaram a ver esse café. Eu tenho comprado ele. E ele faz o quê? Live. O cara do café conta a história do café. Ele tem um site belíssimo, um blog, com conteúdo falando sobre cada tipo de café, como é que é a colheita, toma como, usa o quê, quem criou, quem foi que trouxe o grão para cá. Ele dá um monte de curiosidade. Aí você vê assim, nossa, esse café é legal, é bom, eu vou comprar desse café. E aí eu experimentei. A primeira compra que eu fiz tem uns 4, 5 meses, que eu andei procurando café, porque daqui não tem, no interior de São Paulo não tem mais tanto café como era antigamente. E aí eu comprei um de cada tipo, um frutado, um blend de um outro, como é que é? Bourbon, um outro moca, cada tipo de café. Comprei um de cada, para ver qual era o melhor, qual que eu gostava. E aí eu achei 2 que estão uma acidez menor, que o meu paladar é mais legal, então que eu gostei mais para o meu paladar, e eu comprei 2. Agora eu comprei 2 de novo. Ou seja, ele faz assinatura, você paga uma taxa, todo mês ele manda 2 pacotinhos daquele lá. Ponto. Você não tem mais que... Eu não tenho que sair para preocupar com café. Ah, é mais barato? Não, não é mais barato. Eu estou pagando a comodidade de eu não me preocupar com qualidade e nem com a remessa. Chega na minha casa. Não é isso que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Como é que eu conheci esse café? Com informações, com ampliação de contato, com fala. O aumento da capacidade tecnológica fez com que eu tivesse fronteiras maiores e que eu pudesse conversar com o meu público. Claro que no primeiro momento ele saiu falando para todo mundo, que para quem quer que seja, que ele fazia café, que ele tinha café. Os mais interessados clicaram lá, ou seja, o Fernando gostou do assunto do café, então começar a mandar para ele informação sobre café. E assim vale
para matemática. Quem conhece o professor Porfírio, que aparece fazendo aula de matemática no YouTube? Ele mostrou como ele fez. Outro dia eu falei, como é que esse cara fez? Será que ele está com uma tecnologia legal? Não. Ele tem um tablet, ele botou uma camerinha assim em cima, o tablet está aqui embaixo, vamos supor que o meu caderno aqui seja o tablet. Botou uma câmera aqui em cima, ele com a canetinha, ele escreve em cima do tablet e ele faz as equações e tal, e ele vai falando e tal. Ele não aparece, só aparece a mão dele e o tablet. Tem mais de 2 milhões de seguidores. É claro que ele é chamado para dar aula em algum lugar, para fazer uma palestra, para fazer uma apresentação, e cobra para isso. Está aí ele como professor, dando um monte de aula de graça na internet, mas que levou ele a outro tipo de negócio. Até mesmo no próprio YouTube ele ganha uma graninha, porque ele dá aula lá e tem 2 milhões e tantos de pessoas que acessam, que acompanham. Não mudou o modelo de negócio? Ele deixou de ser professor? Não. Assim como a vinícola não deixou de ser vinícola, mudou o modelo, como o cara do café lá que fazia o café, torrava e moía e vendia, também não mudou, ele só acrescentou uma maneira, outra forma de lidar com o seu público. Então, essa é a importância que nós devemos dar aos nossos canais digitais, no relacionamento com os nossos públicos. Ponto número 1 é: quem são esses nossos públicos? E como é que você sabe disso? Se a gente tem dinheiro, a gente faz pesquisa, faz um monte de pesquisa e investiga e tudo. Mas como a gente não tem dinheiro para fazer isso, e mesmo que tivesse, não vale a pena fazer assim, eu diria que você tem que fazer um site, né? Que todo mundo pensou. Não basta fazer um site. Você tem que estar com presença online. Mas o site vai dizer, ou vai mais ou menos delimitar quem é o seu público. Mas não basta ter um site. Se você tem um perfil nas redes sociais, também não basta ter um perfil nas redes sociais. Mas você tem que ter. Você não basta ter um site, mas você tem que ter. Precisa ter. Você precisa dar importância a esse relacionamento. Então, você tem que disponibilizar canais de comunicação. O que é isso? Lá, o YouTube, lá é o canal que eu vejo as aulas que o Fernando tem. Eu tenho um canal no YouTube. Não sei se alguns de vocês chegou a pesquisar e ver isso, se eu tenho lá. Eu tenho um canal com algumas aulas, algumas reflexões sobre ensino à distância, coisas assim. Não tenho muitos seguidores, te confesso, porque, apesar de falar isso tudo que eu estou dizendo para você, é aquela coisa do santo de casa. Ou eu dou aula, ou eu estudo, ou eu me aperfeiçoo, e eu me converso nas aulas para o qual, onde eu sou contratado para fazer, ou eu me dedico ao marketing digital. Eu sei que é uma carência. Eu precisava me dedicar para fazer ampliação do negócio. O meu modelo de negócio de aulas, ele acontece na proporção que eu me dedico à minha divulgação. Então, eu tenho que disponibilizar canais de contato. Eu tenho que fazer interação com a minha marca, ou seja, eu tenho que criar contatos, né? Criar pontos de conexão da minha marca e eu. Minha marca é você é Cláudia, é você Carla, é você Elisângela, é você. Vocês que são a marca. Você tem que interar como profissional, professor, professora e a marca, professora fulano de tal. Ou seja, o professor Fernando, qual é a marca? É o Fernando, mas qual é a marca? O professor Fernando. Eu tenho que criar essa interação. Como é que é isso? É o canal lá de comunicação, é o canal no YouTube. Você tem que se apresentar de forma adequada aos seus clientes. Como é que é essa forma adequada? É a forma que seus clientes querem ver você. Não é da forma que você quer, mas é a forma que... Óbvio, não estou falando de... Não, vamos lá, pessoal, atenção agora. Eu não estou dizendo de fazer como um tiririca que faz palhaçada. Eu não estou dizendo para você também se expor a coisas mais ridículas, fazer dancinha no TikTok. Não estou falando disso. Porém, se você quebra esse convencional, você quebra também um paradigma que ficam colocando que um professor é aquele cara que vai falar certinho, empolado e apresentar uma matéria lá. Sono.
todo mundo vai dormir, ninguém vai ficar assistindo sua aula. No nosso caso aqui, é o público que eu tenho, eu não devo exagerar muito, porque também não vão levar a sério. Quando você trabalha com um público muito adulto, já profissional, ele espera coisas que eu posso aplicar amanhã. Quando acabou a aula aqui, eu já sei o que eu posso fazer na minha vida quando eu vou começar a mexer nas coisas que eu estou buscando fazer. Então, a trilha desse curso de transformação digital, a trilha desse curso é conduzir você a um novo formato de profissional. Então, qual é o seu dever de casa? Aplicar esses conceitos que a gente está conversando a cada momento. Quais são as ferramentas? Eu estou deixando para vocês ferramentas. Então, aquela história do site, que não basta apenas ter um site, mas você tem que ter uma boa vitrine digital. O que é vitrine? É você. É você. Você é a vitrine. Como é que você aparece nas redes? Você entra em polêmica, você bota muita besteira, você fala coisa séria, você bota... eu já fiz vários testes com a minha imagem. Eu já fiz um período grande, há uns 3 ou 4 anos. Eu punha todo dia o horóscopo do dia. Todo mundo fala assim, não acredito em horóscopo, mas todo mundo vai ver o horóscopo. Todo mundo vai ver se é bom, se não é e tal. Olha, apareceu público, tinha interação. Aí depois, quando falavam de mim, quem é o Fernando? Aquele cara que bota horóscopo todo dia. Eu falei assim, estou sendo reconhecido como astrólogo. E aí começou a aparecer, não foi muito, que eu também parei isso, né? Porque também não era a minha onda fazer isso. Já começou a ter gente perguntando se eu fazia mapa, se eu dava consulta. Olha como é, a mesma coisa se eu falo de matemática, vai aparecer gente assim, professor, você dá aula particular de matemática? Você me atenderia? Eu estou com uns problemas aqui, eu quero fazer um concurso, ou eu estou dentro de uma empresa, quero fazer subir lá, vai ter um concurso interno. Enfim, vai aparecer um público para você. Não imagine que a maior parte dos nossos enganos é achar que as pessoas vão estar onde eu estou. Não tem a música do Milton Nascimento, aqui, todo artista sabe onde o público está, ele tem que ir lá onde o público está. Então, nós temos que estar onde está o nosso público. E nosso público está onde? No celular. Por isso, facilitar o acesso mobile, né, o celular, formato smartphone, é a chave. Eu não posso pensar, não devo pensar que tudo será nessa tela grande aqui, do meu monitor, que todo mundo vai estar vendo aula por aqui. Minoria. Você sabe disso. Vocês sabem disso. Os alunos de vocês fazem isso. Então, entender seu público, onde ele está e como ele está, é o nosso maior desafio. Então, quais são os erros que a gente costuma cometer? Agora, vamos lá, arriscar aquilo que você fazia que não vai fazer mais. Então, no ambiente digital, celular. Se eu não posso eliminar o uso do celular dos alunos na sala de aula, eu tenho que entrar no celular dos alunos dentro da sala de aula. Por isso, o Mentimeter que eu uso, o Kahoot que eu uso, eu faço eles usarem o celular em prol do aprendizado. E tem várias outras estratégias, formato mobile. Então, quais são os erros que a gente mais comete? Tentar dividir a atenção de alguém com uma tela do smartphone. Pessoal, para aí, vamos desligar o celular, que agora a gente tem que prestar atenção no que eu estou dizendo. Essas pessoas vão parar pelos primeiros 5 segundos, depois volta todo mundo para o celular. É aquela história que a gente fala assim, e aí, pessoal, vamos sair hoje? Quando fosse aqui, se a gente estivesse ao vivo, talvez fosse assim. Acabou a aula aí, vamos tomar um chopinho junto para a gente comemorar que acabou o curso, comemorando e tal. E aí chega lá na mesa do bar, todo mundo está com o celular do barzinho, mas aí fica você lá um no celular no WhatsApp, outro no outro, ou seja, ninguém conversa, fica todo mundo. Então não adianta você, acabou, agora vamos falar. A gente tem que entrar numa onda e criar uma diferença.
Tem um filme que é no Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas é um filme que é um pacto que um grupo de amigos senta numa mesa em casa, num ambiente, num castelo, vão lá passar um fim de semana no lugar, e o contrato é botar todos botam o celular no meio da mesa. E aí apaga, sei lá como é que faz, eu sei que acaba que um vê o celular do outro. E aí tem aquela conversa, mas você não falou isso de mim. Quer dizer, aí tem uma coisa assim que um comentário que alguém falava do outro virou uma confusão. Mas o que era o mote desse filme? O quanto estavam todos desconectados da realidade, olhando apenas para o celular. Isso não é ruim, mas também não é bom. A gente tem que conseguir adequar isso. Então, disputar a atenção do nosso público, aí eu botei o termo do marketing, leads, que são aqueles que compram o nosso trabalho, a nossa atenção, esses leads, eu não tenho que disputar a atenção, eu tenho que atraí-los nessa atenção. E essa atração não vai dar certo com as estratégias tradicionais do marketing. Eu sou professor de português, de inglês, de francês, de matemática, que dou aula online aqui, estratégia, telefone para o número tal e tal. Não vai dar certo. Botar um anúncio pago na revista, lá com foto, entrevista, tal. Não vai dar certo. A forma antiga não vale mais. Então, como é que a gente vai se destacar nesse mercado? Não competir com quem está ganhando espaço na mente do público. É uma questão de inteligência e sobrevivência. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? O que é esse primeiro tópico? Se eu não me engano, eu dei esse exemplo, mas se eu não dei para vocês, eu vou falar agora. Eu falei do peixinho, da rêmora, que fica embaixo do tubarão lá acompanhando, não foi isso? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu não posso ser o tubarão, mas eu posso continuar comendo muito bem, passando muito bem na vida, dentro das minhas possibilidades. Então, eu não vou competir com o grande, com o Croton da vida, com o Cogno, com a Anhanguera, com as PUC do Rio Grande do Sul, que está na internet, né? A PUC está um trabalho forte na internet, tanto que as outras faculdades agora estão seguindo o caminho. Mas eles fizeram muita coisa desse jeito. Então não adianta eu competir com eles. Eu tenho que ser específico. Lembra do cabeleireiro de Loura? Se ele fosse só mais um cabeleireiro no lugar onde tem só famoso, ele não ia dar certo. Mas se ele falou, eu só cuido de loura, acabou. Meu trabalho é só com essa. Ele se tornou específico e ele não competiu com o grande cabeleireiro. Então, ele se destacou no mundo da inovação, aplicando a realidade. Esse negócio, a inovação tem que ser aplicada à realidade onde está inserido. Ficou pequeno demais essas letrinhas para vocês? Para mim, eu fiquei com a impressão que ficou pequeno esses itens aí. Tá, não, ok. Dá para ler, tá tudo certo. Que bom que tá. Que bom que tá legal. Então, a presença online, ela tem que ter essa cara da inovação. Lembra que eu comentei para vocês que é criar um diferencial, ser especial na cabeça do teu cliente, vamos chamar assim, do teu aluno. Isso vale para a sala de aula. Tipo assim, pô, mas ele está falando só coisas para quem tem uma escola, ou que vai captar aluno, ou quem está online. Basta você olhar ao seu redor, se você não for essa pessoa, mas você conhece alguém que é. Como é que faz o professor que tem aquele carisma que toda a garotada brinca com ele, fala e ouve, acata o que ele fala? O que ele faz de diferente? Então ele se diferencia dos outros. Mas o que é essa diferenciação? Não é que a gente vai imitar o cara, né? Não vai imitar esse profissional, mas a gente está vendo que ele criou um diferencial. Expanda isso para um mercado em que você vai dar aula para alunos que não estão mais só em Caxias do Sul, estão em qualquer lugar do Brasil via internet. Onde está esse aluno? O que você pode fazer de diferente que outros professores fazem? Ou quaisquer outros profissionais. Então, olha, aqui é a última ferramenta
que está lá também, que são a análise dos 5 porquês. Por que o seu produto atrasa? Ou, quando fala atrasa aqui, leia é arcaico, é antigo, ou está fora do tempo, ou precisa se aperfeiçoar. Por que eles foram iniciados antes da hora? Ou estão fora do tempo? Por que não começou agora? Por que materiais e conteúdos não estavam disponíveis? Por que você não tem um horário? Por que você não atende? Ou seja, eu trouxe essa ferramenta dos porquês e elas se aplicam em 3 níveis. Você pode ver que na primeira coluna é uma coisa de produção. Por que as suas aulas não têm a efetividade que poderia ter? Será que você está com pouco tempo para produzi-las? Produz mais em cima da hora? Ou é aquela coisa, eu sempre fiz assim, então a aula já está pronta, não tem o que mudar? E a gente está falando do universo digital. Eu tenho que aprender alguma coisa a mais para acrescentar? Eu tenho que mudar alguma forma? Eu tenho que atualizar o meu produto? E atualizar por que foi iniciado com atraso? Por que tem sempre atraso? Ou seja, ele está fora do tempo. Esse atraso aí não entenda como não atender o cliente na hora que ele encomendou, e sim que aquilo que você faz está fora do tempo, mudou tudo. E a gente passou de uma hora para outra a ser professor antigo, professor fora do tempo. Eu tenho que mudar. Então, por que então o que eu uso não está disponível? Por que não tem essas ferramentas digitais no dia a dia? Por que você não usa? Porque não consegue usar? Porque não aprendeu ainda? Ou precisa aprender mais? Você aprendeu não o suficiente? E na terceira e última coluna, por que eu não coloquei já? Por que eu não já comecei? Lembra da urgência? Por que eu não começo logo? Até porque esse processo não é um processo que nasce pronto. A gente já comentou aí que eu preciso estabelecer, executar, monitorar e depois ajustar, fazer uma calibragem, eu fazer um ajuste. Não se enganem. Seu trabalho tem uma boa notícia para você, uma boa e uma ruim. A boa é que você pode se renovar sempre, e a ruim é que aquilo que você já faz precisa ser renovado, precisa ser mudado, não está valendo mais o que você fazia antes. Então a gente tem que mudar. Como? Tem aí um passo a passo, porque temos desafios tecnológicos. Não é mais, nós não estamos no jogo, esse jogo não é mais o jogo só de quem sabe, de quem conhece o assunto. É um jogo de quem tem mais habilidade. Não basta a gente ter hoje 20 anos de profissão e vai valer muito mais uma pessoa que está recém-formada e totalmente adequada às tecnologias, sabendo usar, dos últimos 6 meses. Isso vale para a tecnologia. Se você é da área de TI, né, de informática e tal, mais vale um cara que acabou de se formar numa especialização em informática do que alguém que já tem 15 anos trabalhando. Esse é o paradoxo, esse é o problema, esse é o desafio para a gente. Então, é nessa loucura que eu estou inserido já nos últimos 6 anos, 8 anos, que eu venho me debruçando a buscar essa inovação. Vou dar agora uma dica de como que a gente pode fazer essa inovação na nossa marca como profissionais, quaisquer que sejam as áreas. Tá? De que maneira eu posso trazer essa inovação? Então, visualize sua atual posição de marca. Isso aí praticamente marketing, viu, pessoal? Eu estou falando de marketing pessoal. Marketing, como que você se vende como profissional. Como é que você está hoje? Como é que é? O que é? Vai lá, SWOT, PESTEL, cenário, o porquê, o que você tem, como é que está. Faz essa análise do seu presente, né? De hoje, como você está. Claro que você está visualizando aonde você quer chegar. Então, você vai agora nesse passo 2 ver qual é a sua formação. Você precisa aprender mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você não sabe ainda que precisa ser agregada? Quais são as habilidades que você tem? Eu sei mexer bastante eu sei mexer com internet, eu trabalho bem com o Word, ou trabalho bem com plataformas, eu sei usar rede social. Quais são as competências? Eu sei fazer textos curtos
eu sei trabalhar com gatilhos mentais, eu tenho essa habilidade da neurociência. Eu conheci e sei fazer isso bem. Eu tenho essa capacidade de executar, eu tenho uma capacidade de produzir textos persuasivos. E quais são as suas paixões, que é o mais importante. Claro, temos que ter formação, habilidade, competência, mas se a gente não tiver paixão pelo que faz, a gente não cresce. A gente parou naquilo que já aprendeu um dia, e esse é o problema, o desafio, né? Problema-desafio de muitos de nós, por estar há muito tempo fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de trabalho, tem a formação, tem a habilidade, tem a competência, mas a paixão morreu. A paixão esfriou por conta de todas as coisas que aconteceram na vida de cada um de nós. Seja o não reconhecimento, as frustrações, aquilo que você esperava quando era novo e que não chegou, e tá, vários contextos. Então, lembra do cartão de visitas? Quando a gente faz, o que a gente põe lá no cartão de visita? Fernando, professor de planejamento estratégico, telefone, número tal. Será que isso aí faz alguém ligar para você? Não, né? Eu participei, e outro dia eu fiz, joguei fora isso. Eu tinha uma pilha, umas 3 pilhas de cartão de visita desse tamanho assim. Devia ser, eu não sei nem quantos cartões eram, mas devia chegar perto de 1.000, ou mais. Devia chegar perto de uns 3 a 4 mil cartões das reuniões que eu ia. E aí eu trocava cartão, no princípio, pessoal, traga seu cartão. Eu falei, vou fazer um cartão. Eu tenho um monte de cartão guardado aqui. E aí eu ia lá, entregava o cartão, aí eu passei uns 5 anos nessa história, 4 anos, para ser mais exato. Eu pensei assim, quantas pessoas me ligaram a partir daqui, me telefonaram, entraram em contato comigo a partir daqueles dados que eu pus no cartão? Nenhum. Ninguém. Mas eu tive contatos a partir de rede social. Hoje é LinkedIn, é o Lattes, quando a gente está no acadêmico que vai trabalhar numa faculdade ou fazer uma busca de colocação ou de apresentação acadêmica, faz referência com Lattes. Tem o DOI, né, que tem um outro documento, uma identificação que a gente tem que praticamente copiar o Lattes para esse dentro desse código aí também. E as ferramentas pedem isso. E o nosso cartão de visitas é um portfólio, é um site, uma página. Construa um portfólio do que você fez, aonde você trabalhou, como cenas de ação, aonde você está lá, uma hora que você está dando uma aula, essa aula aqui, que a gente está falando aqui, está lá um quadradinho do pessoal assistindo aula. Ação, você em ação. E é isso que conta. Você pode fazer uma apresentação em vídeo. Cartão de visita não tinha apresentação em vídeo, concorda? Cartão de visita a gente não fazia, era frio, né? Botou lá. Hoje não, você pode fazer o seu perfil no LinkedIn, por exemplo, ou no Facebook, mas o LinkedIn é o mais sério para esse tipo de coisa que a gente está comentando. E essa sua foto não é uma foto, é um vídeo. Você falando, oi, eu sou o Fernando, professor, tal, não sei o quê, faço com isso, trabalho aqui, faço lá. Realizei isso, aquilo. Deixa eu molhar a boca. As tecnologias podem nos ajudar, como também podem nos atrapalhar. Tá aqui os 2 livrinhos que eu já botei, tem um link quebrado, encurtado que tem do Amazon. Personal Branding é uma coletânea de artigos. Esse Arthur Bender é um professor de marketing pessoal, ele trabalha com marcas e é excelente para você ter um entendimento disso. E o Decifrar a Pessoa, o nome já está dizendo, né? Como é que eu lido com o meu público. Essas são as 2 bibliografias que eu recomendo, complementares, né? Além daquilo que a gente conversou no bate-papo de hoje à noite, dessa noite. Gostaria de saber de vocês, posso interromper essa a coisa que vocês estão copiando? Carla está copiando ainda? Um minutinho, prof. Não, tranquilo. Esse slide está tudo lá tá na parte, tá lá no... Ah, tá.
Eu Tá. pus lá. Eu pus lá para facilitar a vida de vocês mesmo. Uhum. Pode deixar. Então, olha, o Uhum. que eu quero conversar com vocês é como que está a cabeça de vocês agora, né? Como é que está isso depois da gente conversar isso tudo? Como é que a gente pode tratar, né? O que que vocês consideram interessante da gente debater agora? Tá? Agora temos um momento do trocar ideias. O que vocês pensaram na noite de hoje disso tudo que a gente conversou até agora? Gostaria de ouvir um pouco vocês. É importante, isso aí é legal, não só o feedback para mim, mas volto a dizer assim, o que que ocorreu para vocês com relação a esse contexto da disciplina que a gente fez 2 dias, hoje o segundo, tem aí um conjunto de ferramentas que tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu apliquei para mim também muita coisa. Volte e meia eu dou uma revisada nisso. Temos que ser criteriosos, que se a gente quer ir longe, pensa num caso de um piloto aí de Fórmula 1, por exemplo, por menos que vocês gostem de automobilismo, mas eu tenho que dar um exemplo. Se o carro não é aperfeiçoado, se o motor não é aperfeiçoado, se não tem um pessoal pensando no tipo de pneu que põe, não sei o que, ele nunca chega em primeiro lugar. Então, nós temos que também nos planejar, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, com a palavra, vocês. Carla, pode começar. Carla deu uma respirada e ia falar, mas pode falar. Ou Não, seria a Elisângela? na verdade, a gente fica muito pensativo, né, prof, assim, porque eu acho que talvez a gente nem pare para pensar, fique muito tempo estagnado, né, pensando na aula, entra ano, sai ano, né? Eu acho que eu já comecei esse movimento, assim, de certa forma, o ano passado, quando todo final de ano eu faço a limpeza nas minhas coisas. E eu decidi que eu ia me desfazer de muita coisa, porque eu sou uma pessoa que gosta de guardar papel, tem que imprimir. Eu sou a coisa da impressão, de tem, né? Isso para mim é. Eu ainda estou nesse momento, assim, ainda não consegui me desprender. E foi assim, acho que um movimento bem importante. Eu tinha coisas que eu usava lá, que eu guardava, que eu achava que eu ia usar para fazer a minha aula, né? E tal. E eu botei tudo fora. Eu rasguei muito papel. E eu resolvi que eu ia começar tudo não é do zero, mas é me repaginar, ou seja, fazer as minhas aulas de forma diferente. Então, assim, todo semestre eu tenho feito isso, né? Eu busco a minha disciplina e isso dá trabalho, né? Então, assim, eu acho que esse movimento ele foi bem importante, porque a gente se desprende de coisas que a gente usa. Ah, isso vai usar, a gente vai levando, às vezes, aquilo que o prof comentou há pouco, né? A gente vai dando, às vezes, as mesmas disciplinas, no caso do ser professor, né, do professor, e a gente vai dando aquele jeito, aquela repaginada, entre aspas, né? Mas que, na verdade, a gente para só para replicar e muda muito pouco. E a gente acaba caindo no quê? Eu acho que numa situação de comodismo. E quando entrou todo esse processo das nossas metodologias ativas, eu comprei vários livros. E o meu foco sempre foi buscar algo que me trouxesse de diferente para a área jurídica. Por quê? Porque a gente acaba caindo sempre nas mesmas discussões de como usar algo diferente para os alunos e tudo mais. Bom, eu consegui e eu não fui mais atrás, porque eu cansei de buscar algo que não me trazia, não. Eu comprei um livro que era bem focado para a área do direito e que não me satisfez. Por quê? Né? Porque não se compartilha o que se faz. Eu acho que isso no curso foi algo que aconteceu, né? O senhor trazendo a sua experiência e tudo mais. Então, eu estava pensando agora, a gente está em férias, né? Que iniciou essa semana, a gente está fazendo fechamento de notas.
e pensando como que eu vou me estruturar. A gente ainda está vendo a questão das disciplinas e tal, ainda não sabemos, né? Mas como eu vou me qual é o diferencial que eu vou trazer para as minhas aulas a partir desse semestre? O que que eu vou fazer de novo dentro de tudo isso que a gente vem analisando? O como eu vou usar também, porque uma das coisas que eu anotei lá no exercício que o prof pediu para a gente fazer semana passada, uma das questões que para mim, e eu tenho uma fraqueza, é a dificuldade de manejar algumas ferramentas. O receio de usar, de não dar certo, de me expor, né? De daqui a pouco, assim, os alunos vão me interpretar. Como é que os alunos vão me interpretar, né? A professora está querendo inovar e agora dá uma mancada aqui na sala de aula, né? Então, assim... de alguma forma, todos nós passamos por isso. Sim, né? Com certeza. Quando foi entrar com tecnologias novas e tudo, que a gente dominava, não estava fazendo parte do nosso cotidiano. Sim, exatamente. Então, prof, assim, ó, esse movimento que eu relatei, de me desfazer destas coisas que eu trazia dos planos de aula, nossa, eu digo, deu, e eu ainda vou fazer mais uma limpeza, porque eu deixei algumas coisas que eu achei que eu pudesse usar, né? E daí o senhor pode me perguntar, tu abriu? Não. E eu vou me desfazer. Por quê? Porque esse movimento é de renovação, né? Existem coisas que a gente guarda naquela hipótese de um dia eu vou precisar. E aí passa mais... É roupa no armário, é sapato, é qualquer coisa que a gente vai juntando e a gente pensa que vai usar. É como livro também. Quantas vezes a gente compra um livro e a gente nem abre o livro, ele fica lá. Mas eu diria assim, como é que pode entrar uma situação nova se eu ainda estou apegado à antiga, ao que eu sempre fiz? Essa capacidade que nós precisamos cultivar no dia a dia de ser capaz de fazer diferente algo que a gente acha que estava certo o tempo inteiro, sem medo de errar. Porque errar faz parte. Pensa aí, quando o que você, não sei se a Elisângela ou a Vera concordam comigo, aí a Patrícia, a Cláudia aí também, Clarinei, vocês concordam comigo. Quando a gente começou, nós cometemos erros. Nós não fomos o melhor professor, não, vamos dizer assim, nós não somos o professor de hoje quando a gente começou. E a gente errou. A gente cometeu vários enganos. Quantas vezes a gente fez um conceito que não estava muito bem claro, esqueceu uma sequência que deveria ter colocado, um exercício que deveria ter comentado um pouco mais, uma palavra que a gente teria que ter dado para um aluno para incentivá-lo. Quantos de nós fez isso? Ou melhor, não fez? E hoje a gente diz assim, nossa, eu não faria isso mais de jeito nenhum, se a gente se rever. Só que a gente não tinha um recurso que hoje a gente tem, que está aqui. Nós estamos gravando a aula. Eu posso chegar amanhã e eu vou fazer, e eu faço isso. Não assisto a aula inteira, mas eu assisto boas partes. Eu vejo assim, como é que eu fiz? O primeiro ponto eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu cobri todos os pontos que eram necessários. Bah, legal, cobri porque tem o PowerPoint que não me deixa sair da risca, né? Primeira coisa. Segundo ponto será que eu fui envolvente? Os alunos gostaram? O pessoal que assistiu entendeu ou chegou aonde eu queria mostrar? Eu fui claro, né? Aquela coisa da comunicação. E isso é algo que a gente vai fazer, vai errar e vai acertar. O mesmo é o uso da tecnologia. Não vamos, a Clarinete está dizendo, ainda vamos errar, e vamos errar mesmo. Nós vamos errar sempre. Errar faz parte do ser humano, não é acertar, a gente mais erra do que acerta, primeira coisa. Segundo, eu uso uma frase muito engraçada que o pessoal ri quando eu falo isso, mas eu acho que vocês vão achar engraçado também. Quem não morre, não vê Deus. Então, se a gente não se atira no precipício, a gente não sabe o quão fundo pode ir. Então, é claro,
tem um risco calculado. A gente também não vai sair pulando no precipício de qualquer jeito. Como pular no mar, né? Você vai pular numa piscina, não sei se ela é funda o suficiente para eu ir de ponta cabeça, e eu não sei se eu vou chegar no fundo, ou se eu vou bater com a cabeça, sei lá. Ou então é muito fundo e eu vou perder o fôlego. Enfim, é claro que tem um risco calculado. Na tecnologia, antes de vocês chegarem, na aula passada, eu liguei tudo, funcionou tudo, beleza, plataforma, tudo bom, bem, então, ok, não posso começar, tranquilo, tá fácil. Como semana passada foi fácil, foi assim, hoje é a mesma coisa, a mesma plataforma, vou ligar lá, botar o link lá, o pessoal vai assistir, vai clicar lá e começar a aula. Beleza, não tem problema nenhum. Aí eu chego aqui na plataforma, não tem o link, eu tenho que gerar o link. Não tem agenda, não está a agenda lá. Mas como? Semana passada estava, agora não está? Será que eu tinha que botar ou não botei? Sei lá. Bom, vou dar o meu jeito aqui. Abri a minha conexão aqui e está feita a aula igualzinha. Vocês, muitos, se eu não falasse isso, vocês não tinham percebido, mas são falhas que acontecem. Então, a tecnologia, a gente vai dominar ela, dominar nunca, mas a gente vai aprender a lidar com ela das mais diferentes possibilidades. Então, primeiro, aquele conhecimento que eu tinha antes, para trás, de lousa, giz, canetinha, tal, eu não quero nem saber. Não sei, se eu tiver que escrever agora numa lousa, minha letra vai sair muito ruim. E eu tinha uma letra linear, acertava lá na linha certinha. Se eu for escrever agora, vai ficar tudo assim de qualquer jeito. Eu perdi essa habilidade. Em contrapartida, eu substituí essa habilidade por uma outra habilidade, que ele dá com a tecnologia. Eu botei uma mesinha aqui de áudio, eu tenho um microfone, eu tenho não sei o que, ou seja, eu nunca precisei disso para aula. Não era uma ferramenta que fazia parte da minha caixinha de ferramentas, vamos dizer assim. Não é verdade? Então, olha, o importante, qual é o diferencial que você pode incluir ou pode apresentar na sua atividade profissional, pessoal, sabe, em qualquer lugar. Você concorda, Vera? Diga lá. Liga aí, seu microfone está desligado. Vocês conseguem me escutar sem Agora, é como eu disse, se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. E cada vez que a gente fizer, a gente sempre vai verificar que a gente poderia ter melhorado em alguma coisa. Aí a gente vai melhorando. Porque a gente, como você disse, a gente tem que se desapegar do passado. E planejar um novo futuro. E se incluir nesse futuro. Sim. Aí a gente vai mudar e quando a gente menos perceber, de tanto a gente estudar, a gente vai dominar essas tecnologias. Porque, por exemplo, eu não fui criada na era da tecnologia, da internet. Na minha época, eu já estava fazendo doutorado, foi quando surgiu a internet. Em 97, lá 98, e não tinha isso. Não sabia nem como abrir internet, como fazer nada. Isso aí. Agora, hoje, a gente já faz uma série de coisas que a gente para e pensa, meu Deus, como eu era burra. Mas não, porque... acréscimo, isso aí é acréscimo. Não tem valor de melhoria. É o que você acrescentou. Você subiu um degrau, vamos dizer assim. Não é que está mais alto ou mais baixo do que ninguém, mas você acrescentou algo que não fazia parte do seu repertório. Elisângela tem alguma coisa que eu acho que ela quer comentar. Diga, Elisa. Oi, gente, tudo bem? Diga, tudo. Então, eu estou conduzindo uma tutoria de mediação de construção de currículo com os professores. Então, o que acontece? É tudo à distância. Então, eu tenho alunos do Rio Grande do Sul, tenho alunos do Paraná, do Pará, Amazonas, São Paulo, etc. e tal. São cerca de 50 alunos. Então, nós temos tem o professor que faz a condução de uma aula online e eu entro no processo de mediação, ou seja, esse professor ele trabalha uma vez por semana, eu tenho que estar muito bem alinhado com ele, entendeu? Porque até essa é uma questão assim, de não fugir fora da questão de ética, de não contradizer o colega, né, que está propondo a aula, etc. e tal.
Então, tudo é uma dinâmica. Aí, o que acontece? Primeiro, todos os dias, eu pergunto, Pedro, tem alguma novidade? Você vai falar alguma coisa nova? Ah, para quê? Porque mesmo que eu seja uma tutora, mediadora, todos os dias eu tenho que planejar essa tutoria barra mediação, porque não é apenas tutoria, você abre ferramenta, fecha ferramenta, não, porque a gente está fazendo uma construção de currículo. E muitas vezes, o que acontece? Os próprios profissionais da educação que ali estão, eles também têm medo de errar. Eles falam meio assim, mas cadê o formulário? Assim, não, é só criatividade. Você tem que ser criativo. Nós estamos assim, você tem que usar ferramenta tecnológica. E muitas vezes nem eu sei a ferramenta que ele está falando. Eu falo, mas se apresenta aí para a professora. Manda aí que vamos aprender agora. Mas olha, quantas coisas. Agora, então, com essas tecnologias, quantas coisas você vai aprender com os alunos? Não é? Quantas coisas a gente descobriu com o aluno? Antes a gente não tinha muito essa oportunidade, era muito diferente, porque o professor era o detentor do conhecimento, era quem tinha a responsabilidade de dizer para o aluno o que ele tinha que estudar, qual era o conceito, qual era o conteúdo, enfim. Hoje, não é bem assim. Não estou dizendo dos alunos geniais que estudam demais e tal, não estou falando disso. Do aluno médio, natural, que ele vai usar alguma coisa que não faz sentido para ele. E ele vai dizer, olha, professor, isso aí fica melhor, de repente você já experimentou isso aqui, ó, eu estou usando isso aqui, estou fazendo isso dessa forma. E isso rolou de outro jeito. Eu falei assim, nossa, nem eu sabia que tinha isso. Pô, valeu, obrigado, eu gostei do toque, eu não sabia que isso existia. Pô, vou olhar agora. Quantas vezes eu estou fazendo uma mentoria também com startups, né, com inovação e tudo dos prêmios com qual eu faço parte, em que o mentorado lá, o avaliado, o candidato lá, assim, apresenta um negócio, assim, poxa, nem eu sabia que tinha esse aplicativo, esse negócio aí é novo. Não vou falar nada, mas vou catar isso aqui, vou olhar agora. Na outra vez, nossa, aquele aplicativo é sensacional. Fui olhar como você fez para você mesmo, como foi a sua aplicação. Muito boa, valeu e tal. É isso aí mesmo, poxa, que bom. Você conseguiu fazer de uma maneira diferente do previsto, você foi criativo e tal. Então... E professor, eu acabo falando assim, ó, mas me ensina aí como que é. Aí ele fala, mas assim, você já percebeu que o que você me mostrou é uma ótima ferramenta de mediação, de condução, de construção de currículo. Aí você vai juntando a parte conceitual com a tecnologia. Mas assim, eu acho o máximo porque eu aprendo muito com eles também. Mas então, a gente tem hoje uma forma, não mais de, e que eu sempre me incomodei com isso, que não existe transmitir conhecimento. Que transmitir seria eu tirar o que eu tenho e transmitir, passar para vocês. Eu tenho que compartilhar conhecimentos. Eu vou conversar sobre, né? Vamos comentar sobre. Não é, Beatriz? O que você acha? Não, professora, assim, ó, estão me ouvindo? Sim? Estamos sim. Quando o senhor fala que a gente tem que ir buscando novas formas de dar aula, às vezes eu fico me perguntando, e o senhor comentou ali que a gente acaba, às vezes, sendo substituído por alguém mais novo, né? Então, eu fiquei pensando aqui, será que eu vou ter tempo ainda para fazer tudo isso, né? Mas a gente vai... acho que essa transformação a gente pode fazer dia a dia, né? E uma coisa que pode ser que tenha aparecido ao nosso favor, a gente hoje não tem obrigação de a gente saber tudo, né? Então, uma vez a gente se colocava numa posição que nós tínhamos que ter a resposta para tudo, né? E hoje a gente consegue aprender com os pares da gente, aprender com os nossos alunos, né? Então, às vezes tem coisas que eles sabem que a gente não domina. Então, essa obrigação que a gente se colocava de dominar tudo e saber tudo, agora ela se transformou, né? A gente vai compartilhando mesmo, né? Então, tem coisas que talvez a vivência possa ter me favorecido, mas tem coisas que eu vou aprendendo com eles, ou com quem está chegando. Se a gente não se engessar, a vivência vai fazer a gente aprender mais rápido. Isso. Se a gente não se engessar, se a gente não ficar preso a conceito anterior.
Se a gente não se engessar, a gente vê assim, caramba, isso é aquilo, com isso aqui, vai dar certo desse jeito. Pô, uma pessoa que não vivenciou nada, nenhuma dessas experiências, não vai ser capaz de fazer esse Lego aí, pegar as peças e construir uma nova realidade. Então, o ponto fundamental é, primeiro, se renovar sempre, melhoria contínua dos japoneses lá, da coisa de você está sempre aprendendo, não acabou isso. E 3, como quem não morre não vê Deus, a gente nunca acabou, a gente vai nunca está pronto, vai continuar, eu vou continuar, não tenho essa de... eu comentei isso da outra vez, é aposentadoria soviética, vou morrer trabalhando, não quero nem saber. Enquanto eu tiver capacidades e competências ainda em execução, habilidades, está longe de acabar. Ainda falta, tenho aí pelo menos uns 30 anos mais ainda de conversa. Ó, é outra carreira, é outra atividade. Sim. Se a gente se mexe, se a gente se move, a gente prolonga a nossa existência. Achar que não dá mais tempo, claro que dá, por que não? Quem disse? Só que eu vou ser mais rápido do que um monte de gente que está começando agora, porque a gente já sabe como é. E o senhor trouxe um conceito bem legal que o senhor fala da melhoria contínua. Eu acho que dentro da nossa profissão, né, a gente pode trabalhar sempre a qualidade, né? Então, a qualidade ela não é estanque, né? Sempre você vai ter que fazer algo para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, a gente vê muito isso, trabalhar essa qualidade, né? Bem interessante. Patrícia está lá se coçando que ela quer dizer alguma coisa. Tem que acertar assim, não é bem assim. Espera aí. Não, é bem assim, sim. Eu sou da mesma área que a Beatriz, nós somos da administração, então, desde a aula passada, ele está falando sobre a nossa área, então, bora lá, né? Então, assim, ó, só tentando contribuir também, o que eu percebi desde a aula passada, professor, é a questão da mudança. Não é só mudar, mas se reinventar constantemente. Eu já comentei, acho que em aulas anteriores, que eu sou uma professora em formação, eu sou recente. Eu comecei a dar aula justamente na pandemia. Então, assim, ó, eu era moldada em conceitos e preceitos tradicionais e me deparei com essa transformação digital. E eu fiquei inicialmente meio assustada. E agora, né, virginiana, com script para dar aula, né, slides para acompanhar. Gente, eu não preciso fazer tudo que eu gostaria de fazer. Bora lá, deixa a vida levar, e é uma construção contínua com os alunos. Né? Antigamente a pessoa ia com aula com a fichinha de aula, né? Sim, slide, todo o cronograma certinho para seguir, mas não preciso disso. Percebi que essa mudança, o reinventar... dança, né? Quem não muda, dança. Mudança. Aí, assim, eu já sou de uma era, né, um pouco mais digital, mas eu tenho, né, eu fui doutrinada, o meu aprendizado foi todo embasado numa questão mais tradicional. E agora? Então, agora, botar a cara a tapa, tentar coisas novas, tento fazer coisas diferentes justamente para prender a atenção. Eu e a Beatriz, a gente dá aula para o técnico, para o ensino médio. E aí, o que a gente faz para que esses alunos sintam-se parte do processo? Então, é o que a gente tenta fazer, né, Bea? Né? Errando, acertando, mas a gente está aí para melhorar e desenvolver continuamente. É o objetivo. A moral da história, gente, professor, é não ter medo de errar. Você vai tentando. Você viu que errou, você conserta ali, volta aqui. A gente já tem o conhecimento e a maturidade suficiente para saber que tem determinados erros que são imperdoáveis, né? Porque a gente não vai fazer. Mas outros são completamente naturais, vão fazer parte do nosso dia a dia. Eu fiz eu fechei, acabei até fechando aqui. Eu quero... tá lá. No último slide tem o meu contato, meu e-mail e meu WhatsApp lá, meu telefone. O WhatsApp vocês estão aí no grupo, né? Mas eu quero deixá-las à vontade para fazer qualquer colocação, dúvida, conversar, convidar para mais aulas, para me indicar para novos cursos, é sempre bom, eu gosto desse trabalho, contem comigo, então é sempre bom poder estar com pessoas que também têm as suas opiniões e têm os seus conhecimentos, as suas experiências, que também me trazem aprendizados.
também me trazem aprendizados. Eu quero dizer de alguma forma, do avançado da hora, que já estamos chegando nas 9, e quero agradecer extremamente muito a vocês pela oportunidade que tivemos de estar nesses 2 dias. De certa forma, claro, me coloco à disposição, estão lá no grupo, a gente pode conversar. Cláudia tem o meu contato, tudo, então estamos aí. Muito obrigado de toda forma, quero agradecer muitíssimo mais uma vez essa oportunidade e desejar um excelente curso para vocês, que vocês tenham muito sucesso naquilo que vocês estão buscando aí, que o caminho pode parecer duro, mas é fácil, é no instante. A gente chega lá, quando eles viam, já mudou tudo. É assim. Obrigada, professor. Até a próxima oportunidade. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Muito obrigado. Tudo de bom, adorei suas aulas.